Buenos dias, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Bom, pessoal, essa aula que eu tô passando aí pra vocês, tá? É a mesma aula do pessoal que assistiu a aula online, tá? Então, esse material aí serve mais pra vocês como um reforço, tá? E até assim, pra quem não conseguiu pegar a aula direito, pra quem não conseguiu, ficou com alguma dúvida, então essa aula ela serve também pra isso, tá? Ou pra quem não pôde assistir. Então, é importante que vocês tenham esse material também, tá? Mas a aula ela é igual, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, tá? É importante que vocês prestem atenção na aula, porque aqui a gente vai fazer exercícios, certo? Então, são os mesmos exercícios do livro. Vocês têm que estar com o livro em mãos, com o caderno, porque eu vou pedir para que vocês façam anotações no livro e no caderno. Então, é importante que vocês tenham essas ferramentas em mãos da mesma forma como se nós estivéssemos na aula presencial dentro de sala de aula. Tudo bem, amores? Certo? Então, depois eu vou colocar esse link aí no Google Classroom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam lá no Google Classroom, peçam para mim, olha, professora, eu não entendi, eu ainda tô com dúvida disso ou daquilo, que aí eu vou retirar as dúvidas com vocês, tá? Então, por favor, não fiquem com dúvidas, tá, amores? Por favor. Bom, eu peço para que vocês abram o livro de vocês aí na página 40, porque a gente vai começar falando de um novo aí tema, que é sobre a convivência escolar, tá? Então aí vocês podem ver que a gente vai começar falando aí sobre a convivência escolar, tá? E aí a gente vai falar, para começar aí, ó, para começar, observa lo que dice la enciclopédia cubana sobre a convivência escolar. Então aqui a gente tem algumas coisinhas que aí a enciclopédia cubana fala. Se refiere a la coexistência pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudantes. Lembra que a Pro uma vez falou para vocês que desarrollo é desenvolvimento. Então, vai falar sobre o desenvolvimento dos estudantes, certo? Fundamentos. La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar, independente del rol aqui é papel, independente do papel que desempenha. De ali que todos son no solo partícipes de la convivencia, sino que gestores de esta. En este sentido, es preciso subrayar la idea de que la escuela, además de transmitir determinados contenidos científicos y culturales, debe manifestar un especial interés en educar para la convivencia. Então, pessoal, aqui, depois que a gente tem isso, a gente começa a discutir duas questões aí, ó. ¿Qué entiendes cuando el texto afirma que todos son no solo partícipes de la convivencia, sino que gestores de esta? Quando a gente vê aqui, pessoal, convivencia se refere à coexistência pacífica dos membros da comunidade educativa, que supõe o quê? Uma interrelação positiva entre eles e permite o quê? O cumprimento adequado dos objetivos educativos num clima que propicie o desenvolvimento integral dos estudantes. Então, ou seja, todos nós também, somos, a gente participa de tudo isso, tanto os educadores, ou seja, os professores, mas também os alunos, certo? Porque a gente está, ou seja, nesse papel de se relacionar, se interrelacionar, tá? Então, todos nós não só somos participantes, como o que? A gente atua fazendo várias coisas. Vocês, estudantes, vocês também participam disso tudo. Porque vocês têm dúvidas, vocês participam, vocês trazem coisas novas pra gente a todo momento, né? E é importante que o professor também saiba entender essas coisas novas que todos os alunos trazem pra gente. Porque isso é muito importante hoje em dia, né? Vocês também participam da aula. Vocês também
nos trazem coisas novas. E nós, professores, também aprendemos muito com vocês, né? E isso é muito importante, tá? Então, hoje, quando a gente fala assim, ó, que crees que é uma educação para a convivência? Para a gente conviver hoje em dia, a gente precisa também de outras coisas. A gente precisa aprender a respeitar o outro, né? A gente precisa aprender a entender o outro, né? A gente precisa aprender a entender a diferença dos outros, a dialogar com os outros, né? Para quê? Para que essa coexistência, essa existência com os outros seja uma coexistência pacífica, certo? Então, a partir do momento que eu respeito o outro, que eu deixo o outro falar, que eu respeito a opinião do outro, né? A minha opinião, ela não precisa ser igual à do outro, né? Eu respeito o meu amigo, eu respeito o meu colega, mesmo que a opinião dele seja diferente. Então, é isso que eu vou chamar de convivência, né? De convivência e de coexistência pacífica, certo, pessoal? Então, é isso que a gente discutiria na sala, se nós estivéssemos todos juntos e que a gente discutiu online, né? Então, é justamente sobre isso que a gente fala de coexistência pacífica, de convivência, tá? E de gestão aí de participação educativa. Tudo bem? Certo? E principalmente nessa questão de respeito, de respeitar as opiniões, de respeitar o colega, de respeitar o próximo, tá bom? E é justamente sobre isso também que a gente vai falar no próximo texto que a gente vai ler, que é sobre um menininho chileno, que é um personagem, na verdade, chileno, tá? Que chama Papelucho. O Papelucho, ele é um personagem chileno, tá? Ele tem 8 anos, tá? E assim como a gente tem aqui Mônica, tudo, essas coisas, tá? A gente não tem a turma da Mônica. Mônica, isso, Pandilha. Pandilha é turma, tá, pessoal? A gente vai ver também isso no texto. E aí o Papelucho, ele é um personagem chileno de 8 anos e ele encontrou em la escrita uma maneira de livrar-se de seus pensamentos. Então ele vai começar a escrever, a gente vai ler esse texto e depois vocês vão contestar lá as perguntas. Sim? A gente vai fazer tudo isso junto, tá? Então aqui ele começa falando assim, lunes 18. Resulta, vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Resulta que neste colégio, e aí vocês podem, quem tá aí com dúvida, na página de vocês, na página 41, sim? Resulta que neste colégio há uma banda de ladrones invisíveis, ou seja, que ele não pode ver. Eu sei que são malos, ou talvez não, pero de todos modos, me dá muita rabia que não me hayan convidado a ser ladrão. Então, ou seja, ele tá com raiva porque não convidaram ele para ser ladrão. Ele tá bem bravo. Ahora sé lo que es ser policía. Es la pica de no ser ladrón la que los hace buscarlos. Aí, quando ele fala essa pica, ela é inveja, né? De não ser ladrão, já que ele tem que buscar os ladrões. Porque claro que não há nada mais lindo que fazer coisas misteriosas. A mim me roubaram minha lapicera e um livro. Não estou muito seguro se tinha livro ou não. Pero em todo caso sirve para buscar o ladrão. Cariola ha organizado uma pandilha para buscar o ladrão. Lembra que eu falei que pandilha era turma? A mim me nombraram oficial de reserva, porque se me haviam perdido tantas coisas. Es decir, eu tive que dizer que me haviam roubado uma quantidade de coisas para que me recebieran em la pandilha. Entenderam, pessoal? Então ele teve que falar que roubaram umas coisas dele para receberem ele na turma. Me encargaram de deixar mi chomba, minha blusa, nueva, em cima da cama para ver se la roubavam. Pero como nadie se la roubou, tuve que escondê-la detrás del pizarrón. Como ninguém roubou lá em cima da cama, ele teve que deixar atrás da louça. E cada vez que podia, ia ver se estava aí. Hasta que a última vez que fui, não estava. E se haviam roubado de veras. E aí tinham roubado de verdade. Então, citei a la pandilha, ou seja, ele chamou a turma, a reunião.
Y les conté lo que pasó, y cuando apenas estaba hablando, Cariola me dio un golpe y me dijo que yo era un idiota y un farsante, y todos se rieron de mí. Son unos canallas, y los aborrezco a todos, hasta Javier. Tengo unas ganas terríveis de morir-me. Ou seja, ninguém acreditou nele, certo? Marzo 20. Dije que me dolía el estómago y me quedé en cama porque me carga el colegio y todos son uns imbeciles. Ayer se cuchicheaban, ou seja, cochichavam, delante de mim e me hacían burla e eu não podia pegarles porque eram tantos. Y tengo ganas de matar a Cariola, que es el culpable de todo. Cuando entré al dormitorio, descubrí que me habían robado mi diario y lo estaban leyendo y riéndose. Me tiré encima de ellos y se los quité y casi me mataron. Por suerte, entró el mocho. En este momento me libró de muerte. Son unos cobardes, todos contra uno. Aunque Cariola vino a verme esta mañana, de todas maneras lo odio y todavía lo odio y todavía quiero matarlo. Y lo malo es que no me puedo conversar hasta que no se me quiten estas ganas. Então ele tá aí bem bravo com todo mundo, né? Principalmente depois que roubaram o diário dele, começaram a rir da cara dele e tudo isso, né, pessoal? E aí a gente vai começar a responder aí as perguntinhas do texto. Então a primeira delas é: por que o Papelucho chama a los ladrones de invisíveis? Por quê? Se vocês virarem aí a página, aí, na mesma, né? Vocês vão poder ir. Por que chamam ele de invisíveis? Porque simplesmente ele não pode ver, não sabe quem são os ladrões, tá? Se vocês não conseguirem responder em espanhol, não tem problema, pode responder em português, tá, gente? Então, porque ele não sabe quem são os ladrões. Eles roubam as coisas e não são descobertos, tá? Porque ele não sabe quem são os ladrões. Eles roubam as coisas e não são descobertos. Simplesmente por isso, certo? Depois, na outra página, aqui, ó, 2. De acordo com o que conta, Papelucho é um niño popular, presumido, ressentido, sabelo todo ou ingênuo. Gente, presumido é presunçoso, tá? Mas aí ele não é popular, tudo menos popular. Ele também não é presumido. Sabe todo ou não? Ingênuo também não. Ele é ressentido, tá? E aí no número 3, a gente tem que explicar o porquê que a gente colocou ressentido, com uma frase do texto. E se a gente voltar lá no texto, a gente pode ver assim, pela seguinte frase. Quando ele fala assim: me dá mucha rabia que não me hayan convidado a ser ladrão. Sim? Então, se a gente voltar aqui no texto, a gente vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Hace mucha rabia que não me deixaram ser ladrão. Aqui. Convidaram a ser ladrão. Mira? Na segunda linha aqui do texto, tá? Então, é aí que ele fica ressentido, tá? Então, é a nossa resposta da 3. Na 4. Papelucho cuenta algumas mentiras para os alunos. Qual é a razão para isso? Então, qual que é a razão para que ele conte mentiras, tá? Porque ele quer ser aceito pelos amigos, e ele não é aceito. Então, ele quer ser aceito pelos alunos. Ele mente para tentar impressionar os outros, tá? É por isso que ele quer que ele mente. Pode escrever também em português, tá, gente? Não precisa escrever em espanhol. Mas ele mente para tentar ser aceito pelos colegas, tá? Então, essa é a resposta da 4. Ele mente porque ele quer tentar ser aceito pelos colegas, ok? Na número 5, a gente tem lá a relação do Papelucho com os seus companheiros de colégio, ela é muito conflitiva, né? Eles brigam muito. Então, qual dessas 4 letrinhas, da B, a B, a C e a D, que melhor descreve isso que se passa? Vamos lá, vamos ler. Papelucho quiere tener ventaja, ou seja, vantagem sobre os demás? Não. Papelucho e sua pandilla quieren ser os heróis exemplares da escola? Não. Papelucho é rechazado por los demás? Rechazado é deixado de lado, tipo assim, desprezado, sabe? Aquele que sofre bullying.
tá? Papelucho não quer a amistad de los demais. Não, ele quer a amizade dos outros. Então é bem a letra C, né, pessoal? Porque ele é deixado de lado, né? Desprezado, menosprezado pelos outros, ok? Então é a letra C. Considera esta sentencia del texto. Sono unos canallas e los aborrezco a todos, hasta Javier. Como que a gente traduziria essa sentença no português? Pessoal, a gente traduziria, são uns canalhas e eu os aborreço, inclusive até o Javier. São uns canalhas e os aborreço a todos, até o Javier, tá? É assim que a gente traduziria. E na letrinha B, quando a gente vai ler esse verbo aborrecer em espanhol, é tener aversión a alguien o a algo, ¿sí? Aburrido, no me gusta, ¿sí? No me gusta, no me gusta. Estoy aburrido, chateado, ¿sí? Yo tengo aversión. Entonces, la sentencia tiene el sentido que habías pensado, por quê? O sentido não é assim de estar aborrecido, de bravo, sim, pero é de eu tenho aversão, eu não gosto, sim. Na letra C, a sua tradução estava correta? Se não, você faz a correlação que, né, se você não pensou nessa tradução, tá? Na número 7, a gente teria que discutir junto sobre o seguinte. Você já pensou em participar, ou se você já participou de uma pandilha, como lá de Papelucho, ou seja, você já teve um grupo aí de amigos que fizesse alguma organização assim, que já fez coisas assim parecidas com a do Papelucho, sim? Ou se você já passou por situações igual a do Papelucho, sim? E quais? Como foi? Tá? Foi legal? Não foi? Não é muito divertido, né? Amores, não é muito legal, né? A gente passar por situações como a do Papelucho, né? De ser desprezado aí pelos colegas. Não é legal isso, né? Como a Pro falou no começo da aula, é bacana o quê? A gente ter respeito pelos colegas. Isso é muito importante, que a gente tenha respeito pelos demais, tá? Então, caso alguém queira compartilhar, dividir aí com a Pro alguma situação que tenha passado, pode aí escrever no Google Classroom, ok? Só para Pro, se quiser, depois compartilha com todo mundo. Mas, de qualquer forma, não é legal, né? É legal que todo mundo tenha respeito por todo mundo e que todo mundo saiba conviver com todo mundo, né? Afinal de contas, todos vocês estão numa mesma sala e é legal que todos partilhem, né, as mesmas experiências e saibam viver todo mundo com todo mundo, né? Respeitando todo mundo, as ideias de todos, certo? Bom, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente vai trabalhar com adjetivos e aí a gente continua, certo? Então, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me falem, tá? E até a próxima aula, tá? Beijos!